Olá galera, bem-vindos a mais uma de aula, Arritmética Vetorial e Geometria Analítica, e aqui a gente vai estar apresentando uma forma de se calcular a distância entre dois pontos no espaço. Então, observe o seguinte, o que a gente quer, né? Dados os pontos P1 e P2 de coordenadas x1, y1, z1 e P2, x2, y2, z2, conforme essa figura, ó, x1, y1, P1, esse comprimento aqui, ó, só para lembrar como é que a gente traça ele, a gente pega e transporta ele para cá, marca a cota z1, x2, y2, aqui, pega o comprimento aqui da cota Z2, transporta para cá, pronto. Então a gente tem a nossa figurinha mostrando aí os pontos P1 e P2. Então esse segmento aqui é o que a gente quer calcular, o tamanho dele. Olhando para o segmento, a distância de P1 a P2, eu coloquei só D, né, para não pesar muito a figura, ele vai ser, na verdade, a norma do vetor, o quê? Se a gente olhar em termos de vetor, do vetor P1, P2. Certo? Vai ser esse comprimento aqui, ó. Olhando agora essa distância em termos de vetores. Agora, como fazer para calcular isso? Certo? A gente vai estar pegando alguns vetores auxiliares. Ó. Eu posso pegar este segmento aqui e transportar aqui a partir de P2. Ó. Então, marcar aqui um certo ponto A, nessa reta imaginária aqui, que a gente coloca só tracejada, ela não aparece, né? Ela só está aqui só para indicar mesmo a posição. Então, a gente pode traçar de modo que essa distância aqui, ó, de P2 até A, né, de modo que essa distância aqui seja exatamente Z2 menos Z1, certo? Aí, olhe bem, então neste caso, se eu ligar aqui, ó, esses dois indivíduos, P1 e A, né? Liguei aqui P1 com o ponto A, tá certo? Eu vou ligar o ponto A ao ponto P2. Certo? Não é difícil ver que esse triângulo aqui, que esta reta aqui é paralela a esse plano, tá certo? Por quê? Porque se esse comprimento aqui, né, é Z2 menos Z1, esse aqui é Z1 menos 0, aqui também é Z1 menos 0, porque essa altura toda é Z2 menos 0, quer dizer, né, a distância aqui. Então, esse cara aqui tem a mesma coisa. Então, esse segmento aqui, você vai perceber que ele vai ser ortogonal, ou seja, P1A, ele vai ser ortogonal a AP2. Olhando em termos de vetores, ó, eu poderia pensar em que, se eu somar P1A mais P2 mais AP2, dá exatamente P1, P2, ou seja, P1A mais AP2, ou melhor escrevendo, né? P1, P2, né? P1, P2, pode ser escrito vetorialmente falando como P1A mais AP2. Porém, a gente está falando de norma de vetor. Quando se fala de norma, aí a gente pode usar aqui o teorema de Pitágoras. Ou seja, a norma de P1, P2 ao quadrado é igual à soma dos quadrados das outras duas normas, de P1A ao quadrado mais P2 mais AP2, né? Mais esse aqui. Aqui eu estou usando aquela segunda forma da soma, a primeira eu não me lembro muito, que uma é a regra do paralelogramo, e essa aqui é a regra do origem e extremidade, quer dizer, a origem do último aqui, extremidade do primeiro, então você só completa, então o vetor soma vai ser o primeiro final do primeiro até o último, né? Final inicial, tá certo? Então, a gente tem a formulazinha. Colocando, repassando a distância, isso que é melhor para escrever, né? Então, a distância de P1, P2 ao quadrado, isso vai ser o quê? A distância de P1 até A ao quadrado, mais a distância de A até P2 ao quadrado. Aí eu posso tirar a raiz quadrada, né, porque eu estou interessado nesse valor, esses aqui eu já vou ter, porque você vai perceber que o ponto A, as coordenadas dele, eu vou dizer quais são, né? Ele vai ser exatamente o quê? A coordenada dele vai ser Z1, né? Quem é a coordenada de A? Para a gente perguntar. Vai ser Z1, X2, Y2. 2. Então ele vai ser x2, y2,
Z1, tá certo? Então vamos lá. Então, a distância de P1 a P2 vai ser a raiz quadrada da distância de P1 até A ao quadrado mais a distância de A até P2 ao quadrado, tá certo? Mas vamos desenvolver para ver o que a gente chega. A distância de P1 até A, que é essa aqui, ó, eu posso transportá-la cá para baixo, ó. Eu vou chamar ela aqui primeiro de tipo assim, D', né? Porque D é essa primeira aqui de cima, né? Só para melhorar a figura, para não ficar tão carregada. D é essa distância aqui. É o comprimento desse vetor. Então, D' vai ser esse tamanho aqui agora, ó. Ele é igual a esse, ó. Como é que a gente calcula esse cara aqui? Isso aqui também é um triângulo, o quê? Retângulo. A distância dele é dada por x1 menos x2, ou x2 menos x1, se você preferir colocar, porque vai estar ao quadrado, mais y1 menos y2, ou y2 menos y1 ao quadrado, né? Que é essa aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Ele é retângulo também, né? Enquanto dessas retas, né? Você sabe que essas retas aqui, elas são ortogonais entre si, né? Toda reta aqui para traçar um ponto em y e reta para traçar um ponto em x são ortogonais. Então aqui você tem o seguinte, que a distância de P1 a P2 vai ser a raiz quadrada de... Esta distância aqui, eu vou quebrar em duas distâncias. Vai ser o quê? Quer dizer, em dois valores. Vai ser x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Isso aqui é a distância de P1 ao quadrado, né? P1 até A ao quadrado mais... Agora, a distância de A até P2 é só Z2 menos Z1. Certo? Só que ela tem que estar ao quadrado, né? Então, assim, a gente deduz a fórmula da distância. Então, note que ela é muito semelhante à fórmula que você tem para dois pontos. Que lá é o quê? Para dois pontos é x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Você tira a raiz quadrada dessa soma. Então, você teria até aqui. Então, para mais pontos, para um espaço onde a gente já não consiga mais desenhar, segue também a mesma ideia. Tá certo? Então, está aqui a dedução da fórmula. Outras pessoas utilizam o que? Elas desenham, é uma forma que eu acho até mais fácil, mas como eu estou em geometria analítica, eu decidi usar vetores e tal. Você pode desenhar aqui um paralelepípedo. Você vai perceber que a distância de um ponto a outro, você pode colocar um dos pontos, tipo assim, né? É uma forma mais fácil de se enxergar, né? Então, se eu tiver aqui um paralelepípedo, você pode estar se perguntando, mas eu já vi uma mais fácil. Desse pontinho até esse, ó, diagonais opostas, tá vendo? Ó? Lá no fundo, essa aqui na frente, ó, a maior distância que você tem, então esse D aqui pode ser calculado do mesmo jeito. Aí você dá as coordenadas adequadas, x1, x2, y1, y2, tudo direitinho, tá certo? E você vai perceber, né, que pode até ser um pouco mais fácil. Mas aí eu decidi me ater mais à linguagem que a gente tem aqui, tá certo? Então essa é a fórmula da distância. Vamos usá-la, né, para calcular um exemplo, né, só para dizer que não fez nenhum. Então, exemplo. Calcule a distância entre os pontos P1 de coordenadas 2, 1, 1 e P2 de coordenadas menos 1, 1, 5. Então, rapidamente, sem alongar muito, né, a distância de P1 a P2 vai ser a raiz quadrada de x2 menos x1, ou seja, menos 1 menos 2 ao quadrado, mais 1 menos 1, que é o y2 menos o y1 ao quadrado, mais 5 menos 1 ao quadrado. E vai dar exatamente... Aqui vai dar 3 ao quadrado, né? Vai dar 9, né? Porque menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo, né? Então vai dar 9 mais 1 menos 1 dá 0. 0 ao quadrado é 0. 5 menos 1, 4 ao quadrado, 16.
Então aqui você tem a raiz de 25, que é igual a 5 unidades de comprimento. Ou seja, a distância entre esses dois pontos é 5 unidades. Se você tiver um espaço onde sua unidade é metro, você vai ter lá 5 metros de distância. Imagine que sejam 2 mosquitos, né? Com a distância entre eles. Então, você vai ter dado por isso aqui. Essa aqui é a fórmula muito fácil, então o que eu sempre ressalto, gente? Não basta só aplicar uma fórmula dessa. Uma fórmula dessa, você ensinar para um menino lá de 7ª série, ele faz. Ele calcula distâncias. Com certeza, ele vai calcular a distância. Pelo menos se a raiz aqui não der um número muito estranho, né? Ele vai calcular. E se ele tiver uma calculadora, ele calcula. Então, o que eu foco é, entenda o processo. Entenda os vetores envolvidos, entenda esses caminhos aqui utilizados. Isso aqui é a ferramenta, é isso que vai melhorar a sua capacidade de raciocínio. Aplicar a fórmula, não. Quer dizer, você pode estar usando a fórmula um problema mais complexo, aí tudo bem e tal. Mas fazer esse tipo de problema somente e achar que você entendeu, né, esse tipo de exercício, eu diria assim, né, que ele é bem, né, digamos assim, bem manjado, né, não é suficiente. Mas é isso aí, espero que tenha entendido. Muito obrigado. Até a próxima.